Boa tarde. Eu vou continuar com o tema Os Falsos Pastores. Aqueles que puderam ver o primeiro vídeo sobre os falsos pastores já compreendem aquilo que representa um pastor que não é um verdadeiro pastor. Então, eu vou ler só uma passagem, ou melhor, duas passagens. Uma que se encontra em João 23 a 24, a primeira passagem. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E aqui, se vocês lerem um pouco antes a passagem, ele se dirigia aos judeus. Esses homens religiosos que guardavam a lei e que não criam no Senhor. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que Jesus disse para eles algo de terrível. Ele anunciou, se mesmo olhando para esta passagem não dá a entender talvez isso para toda a gente, mas a palavra eu sou é o nome de Deus. Quando eles não creram em Jesus Cristo, eles não creram em Deus, porque o eu sou é o nome de Deus. E isso nós podemos ver lá em Êxodo capítulo 3, e é o versículo 14. Disse Moisés: eu sou o que sou. Portanto, Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. O eu sou me enviou a vocês. Então nós estamos a ver claramente que, na realidade, Jesus Cristo era um verdadeiro Deus e um verdadeiro homem. Era Deus que estava na pessoa de Jesus Cristo. Então o que aconteceu? Eles eram religiosos, eles praticavam a lei. Eles eram mesmo os representantes do povo. E, portanto, Jesus foi muito claro com eles que se eles não crerem nele, porque ele é o eu sou, aquele em que Moisés teria que dizer quem ele era, qual era o nome da pessoa que realmente com quem ele falava, e Deus diz a eles, aos israelitas, que eu sou. Esse é o nome de Deus, portanto, informado a Moisés para dizer aos israelitas quando perguntassem quem é esse Deus com quem tu falaste? É o eu sou. E o eu sou é Jesus Cristo. Ele veio na pessoa de Jesus Cristo, o homem Jesus. Ele vivia nele e era Deus mesmo que estava nele. Então, mais uma vez, os israelitas, e aqui neste caso os fariseus, aqueles que estavam, portanto, a dirigir o povo de Israel naquela época, eles guardavam toda a lei, faziam as festas, faziam os sábados, faziam muita coisa. E o que é que o Senhor disse? O Senhor disse que se eles não crerem nele e se não arrependerem, eles morrerão nos seus pecados. Compreende? Não há possibilidade de ganhar a vida eterna guardando a lei pelas nossas próprias forças. Não há possibilidade. Se nós não cremos em Jesus Cristo e não o deixamos viver em nós, nós somos simplesmente incapazes de agradar a Deus. Mesmo fazendo muitos esforços para guardar a lei, eu fiz isso durante 20 anos. Durante 20 anos eu guardei a lei, como aos judeus, com as festas, festa dos tabernáculos, todas as festas que Israel seguia e segue. Então eu vou dizer para você, quando eu encontrei o Senhor verdadeiramente, um dia talvez eu possa falar do meu testemunho
fazer um vídeo. E quando eu o encontrei, o Senhor me mostrou que Ele é suficiente. Ele é o único que pode fazer com que nós tenhamos a sua própria imagem. Ele é o único que pode fazer com que nós não pequemos mais. Ele é o único que nos transforma, que nos purifica, que nos santifica, para que realmente nós sejamos perfeitos e que tenhamos a imagem dele. Isso é o que está na palavra de Deus. O Senhor não quer que você fique do mesmo jeito. O Senhor não quer que você pense que pode ficar do mesmo jeito, porque o Senhor é bom, o Senhor é amor, então Ele perdoa. É verdade que Ele perdoa. O grande problema é que quando o crente que se diz crente, o cristão que se diz cristão, continua no mundo, então ele não pode ser salvo. Foi o que Jesus disse para os fariseus. Eles faziam tudo direitinho segundo a lei. Até eram muito exigentes mesmo. Eles mesmo tinham falta de humanidade, vamos dizer, falta de amor, porque eles exigiam tanta coisa, carregavam o povo com tanta coisa para, dizem eles, agradar a Deus. E Jesus eles disse claramente que se vocês não creem em mim, vocês morrereis nos vossos pecados, porque vocês são do mundo. Você imagina? Jesus chega frente aos fariseus e diz para eles que vocês são do mundo e que ele veio do céu e que eles são do mundo. Então, se eles são do mundo, é porque Jesus Cristo, mesmo se eles guardavam a lei e a sua religiosidade, eles consideravam como perdidos. Porquê? Porque, na realidade, aquele que ama o mundo é aquele que faz as coisas segundo o mundo. Sabe? Não é porque se fala em Deus que não se age como o mundo. Era exatamente o que faziam os fariseus, é exatamente o que fazem os falsos pastores. Isso é muito claro, porque esses falsos pastores não se interessam de saber se o povo anda no pecado ou não. Não se importa de saber se realmente é preciso ou não exortar este ou aquele irmão, porque anda caminhando de uma maneira que não é aquela que Cristo quer. Então, sabe, quando se fala de amor, de amor, de amor, de amor, e esquecemos da justiça de Deus, sabe, a justiça de Deus, ela não é separada do amor de Deus. É um todo. É um todo. Não pode haver um evangelho, sabe, duas velocidades. Você pode escolher, não é? Se está mais próximo de Deus ou mais longe de Deus. Não. Só há uma possibilidade. Ou Cristo vive em você, ou Cristo não vive em você. Se um dia você recebeu o Espírito Santo, Cristo vive em você. Mas então, se você não vê uma transformação radical, você que era um pecador deixou de pecar, você que realmente não tinha nada para mostrar de Deus, o Senhor começou a trabalhar em você e o transformou, o santificou, o purificou, o fez realmente perfeito. E Ele está fazendo esse trabalho. Mas, então, temos que estar inclinados para o Espírito e não para a carne. Então, todo o cristão que está inclinado para a carne, ele morrerá nos seus pecados. Não é porque ele se batizou que ele recebeu automaticamente o Espírito Santo. Porquê? Porque o pastor que o batizou, ele olha a aparência, aquilo que a pessoa quer mostrar para o pastor. E ele pede para ser batizado e que crê no Senhor, e o pastor batiza e depois recebe o Espírito Santo, diz ele, e está salvo. Só que há um probleminha, sabe? O problema é que só Deus pode ver o coração. Ninguém pode ver o coração da criatura. Por isso é que Deus dá o seu Espírito Santo, sim, àquele que se arrepende verdadeiramente. Sabe, e o verdadeiro arrependimento faz com que a pessoa já não vive mais para ela mesma.
Na realidade, o antigo homem ficou lá crucificado e já não vive mais para ele mesmo. Então quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai fugir do pecado com a ajuda de Cristo, ele vai ser purificado, santificado, ele vai realmente ser perfeito em todos os caminhos. Porquê? Porque é Cristo nele que faz isso. Não é a força do crente, é a fé do crente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então posso lhe garantir uma coisa. Se um cristão, desde que ele foi batizado, que disse que cria no Senhor, continua a ser a mesma pessoa, então há um grande problema. E os vídeos que eu tento fazer, eu não sou Deus, eu não comando, eu não vou condenar ninguém. Simplesmente, o Senhor mostra claramente que há falta de exortação para ajudar o crente que está completamente no caminho largo, que está completamente no mundo sem o saber. Não é porque ele faz tudo o que o mundo faz. Estar no mundo, como puderam ver no primeiro vídeo, são coisas muito simples, mas que o crente já não vê mais. Ele imita o mundo em todas as coisas, até no vestuário, como eu tinha dito. Então é realmente uma situação que se o cristão que pode ver isso, se não avisar, pois então aquilo cairá sobre a nossa própria cabeça. Sabe, eu sou como um irmão de você. Eu não sou nada mais. Eu sou como um irmão de você, a quem o Senhor mostrou aquilo que eu seguia. Eu seguia um pouco como os fariseus, guardava toda a lei. Mas o Senhor, quando Ele me mostrou claramente, e não vou contar agora aqui o meu testemunho, porque não é o momento, mas quando o Senhor me iluminou, Ele mesmo fez qualquer coisa que eu não poderia jamais fazer. Ele me abriu os olhos, Ele me transforma e me transformou desde o primeiro dia em que Ele me mostrou o erro. Então, vou dizer uma coisa. A partir desse dia, embora eu tenha sido sempre crente desde que praticamente nasci, a partir do dia, só desse dia, é que realmente eu comecei a viver inclinado para o Espírito. Porque senão eu era como todos. Quer dizer que eu criei em Deus, eu criei em Jesus Cristo, eu batizei-me, até me batizei mais que uma vez, porque quando mudava de igreja diziam que o batismo já não era bom. Compreenda a bagunça? Então eu me batizava de novo. Então o que eu estou a dizer aqui, sabe, é a experiência de 70 anos de vida. 70 anos de vida. Aquele que realmente recebeu o Espírito de Deus, ele não fica do mesmo jeito. O Senhor o transforma com poder. Sabe? Aquelas montanhas que estão na frente dos crentes hoje, sabe quais são? O Senhor dizia, se você tiver fé como um grão de mostarda, você diz a esta montanha e a desloca lá para o mar. Sabe o que é essa montanha? É as montanhas que estão na frente dos cristãos hoje. Eles dizem que não podem deixar de pecar porque eles estão nesta carne. Isso é uma montanha enorme. Mas o que é que o Senhor disse? Se tiver um pouquinho de fé, você dirá a esta montanha, retira-te e atira-te no mar, e ela vai fazer isso. Sabe o que é que isso quer dizer? Você diz que é impossível não pecar. Então tira essa montanha pela fé. É possível não pecar se o Senhor Jesus vive em você. Se o Senhor Jesus é aquele que o dirige. Sabe, ele é tão poderoso, tão poderoso. Então o Senhor simplesmente diz, tenha fé em mim. Sabe, fé nele. Que ele realmente, se ele nos diz que não podemos pecar mais, é porque não podemos pecar mais e que isso é possível. Mas é ele que o fará em nós. Então, sabe, muitos cristãos provavelmente nem receberam, provavelmente, eu não posso afirmar, individualmente, eu vejo o que eu vejo, é que provavelmente nem receberam o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que nós
conheceríamos aqueles que não são dele pelas obras. Eles eram crentes lá na religião judaica, mas eles quando se convertiam, eles ficavam do mesmo jeito. Muitos. Então, sabe, aquele que pelas obras você poderá ver se houve uma transformação. E as obras não é fazer coisas para Deus. As obras é que você já não age mais da mesma maneira. Você já não pensa mais da mesma maneira. Você já não fala mais da mesma maneira. Você já não vai mais se identificar ao mundo. Portanto, não vai ter a linguagem do mundo. Você não vai mais fazer isso. Por quê? Porque Cristo em você, ele toma todo lugar em você, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. E aí há uma transformação que não vem de nós, vem realmente pela fé que Cristo vive em nós. Essa transformação se opera e é um caminho estreito, e o Senhor disse que ele faria com que nós pudéssemos obter a sua própria imagem. Então, sabe, isso é uma coisa gloriosa, mas não é nossa capacidade. Então, esses pastores que andam metidos no mundo, porque eles escolhem presidentes do mundo, porque eles dizem ao povo, e até dentro das igrejas agora, eles fazem comícios para dizer a quem têm de votar, porque há um homem que eles dizem que o Senhor colocou, porque o Brasil, por exemplo, dizem que é o novo Israel, qualquer coisa do género. Sabe, isso é mentira. Isso é mentira. São homens políticos mentirosos também, como os pastores, que ganham muito dinheiro, que têm uma boa vida e que enganam o povo. E eles ainda xingam do povo. Sabe? O povo é ignorante. A gente faz o que quer dele. E, portanto, eles dizem que são cristãos. Olhem como eles são cristãos e nós os manipulamos como queremos. Sabe, aquele que está em Cristo, o Senhor lhe mostra claramente. Não há nada que escapa. A mínima palavra, as ações desses homens mostram que eles são falsos pastores. Só pensam no dinheiro. E também dizem ao povo que peça ao Senhor e o Senhor vai dar grandes riquezas. E dizem o contrário do que disse Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que nós não devíamos pensar nas coisas da terra e que não devíamos fazer tesouros aqui na terra. Eles podem ser, sabe, enganados, esse povo, porque não lêem a Bíblia. O povo não lê mais a Bíblia. Porque senão liam lá que o Senhor diz que não tente acumular tesouros aqui na terra. Não pense na riqueza. Pense naquela parábola do homem rico. O homem rico aproximou-se de Jesus e era um jovem judeu, mas ele era rico. Ele aproximou-se de Jesus e disse para ele, mestre, o que é que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? E ele disse, bom, guarda os mandamentos. Porque ele era judeu, guarda os mandamentos. Então ele disse, olha, eu já guardo os mandamentos desde criança, eu isso faço. Não tem problema, já faço isso desde criança. E ele disse, então, ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, distribui aos pobres e então me segue. E o homem rico foi embora muito triste, porque ele realmente tinha muita riqueza e não queria perder essa riqueza. Os falsos pastores falam muito em dinheiro, que o Senhor vai abençoar, bênçãos, é tudo bênçãos físicas. São todos falsos pastores. Leia a Bíblia e fuja deles. Por favor, fuja deles. Vá lá verificar na sua Bíblia se tudo aquilo que eu estou a dizer não vem da parte de Deus, porque está lá escrito na palavra de Deus. Sabe, Jesus Cristo em você, sim, você deixa de pecar. Sabe porquê? Porque você, o antigo homem, fica lá crucificado na cruz. Então já não pode viver mais se você morreu com Cristo. E quem vive já não é você, mas Cristo que vive em você. E foi exatamente o que Paulo disse. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque ele deixou o seu antigo homem. Leia só, até as próprias epístolas de Paulo são fantásticas. Porque ele era um homem que também tinha uma boa posição lá no judaísmo.
Ele era um homem que tinha uma posição e um conhecimento muito grande. E sabe o que é que ele disse do conhecimento que ele tinha da lei, de tudo aquilo que lhe ensinaram? É que, na realidade, ele teve que considerar todo esse conhecimento como esterco, como porcaria, para aceitar Cristo. Compreendeu? Deita essas religiões fora. Deita, joga fora, como Paulo jogou fora o judaísmo. Joga fora esses falsos cristãos. E sabe, e agarre-se ao Senhor, então o Senhor promete, se você é sincero a fazer o que vai fazer, de entregar realmente a sua vida para Jesus, aí o Senhor diz que Ele nunca mais o largará da mão. Quando você estará muito fraco, Ele estará lá com você e não o deixará sucumbir. Então eu vou dizer uma coisa. Se na realidade vocês põem em dúvida aquilo que está a ser dito e aquilo que é dito no vídeo anterior e noutros vídeos que eu tenho feito, por favor, mostrem para mim aquilo que você não crê. E então a gente poderá ver se na palavra de Deus aquilo que eu digo é verdade ou é mentira. E talvez você se possa arrepender. Que o Senhor tenha misericórdia de vocês, como Ele teve misericórdia de mim. Eu andei na religião muitos anos. E só aos 65 anos é que o Senhor me mostrou que eu estava no caminho errado. E me transformou como nunca. Olha, isso Ele faz com você, porque eu não sou diferente de você. Eu sou apenas um irmão seu. Eu não tenho nenhuma pretensão. A minha única pretensão é de ter a certeza absoluta que Cristo quer viver em você como Ele vive em mim e como Ele prometeu de viver a todo aquele que crê. Cristo em nós, irmãos, é realmente uma transformação que você nem se reconhece. Passado algum tempo, você nem se reconhece. Porque o Senhor não é um ser da terra. É um ser que veio de cima e que nos vai levar para cima. Mas para nos levar para cima, nós temos que crer que Ele realmente mora em nós para que nós o deixemos agir através de nós. Senão nós morreremos nos nossos pecados, como os fariseus, a quem o Senhor disse que morreriam se não crescem nele. E crer nele não é só crer da boca. É que você, se crê nele, você já não vive mais para você. E aí é que está o problema de a maioria dos cristãos, é que eles querem continuar a vidinha deles. As mesmas coisas, os mesmos hábitos, aquilo que eles gostam do mundo. Sabe? Eles não querem largar a mão. Eles querem uma pequena parte para ir lá na igreja, mas o resto está tudo na mão do mundo. Eles são do mundo. Sabe? E aí é preciso realmente abrir os olhos e se arrepender. Que o Senhor tem muita misericórdia. Ele tem muita paciência. Ele nos ama muito. Mas se nós não temos frutos, nós morreremos. Os frutos não é você que os produz. É Cristo em nós que produz o fruto. Você só tem que ser um sacrifício vivo nas mãos do Senhor. Como Paulo dizia. Isso é que é realmente algo de importante. Que você seja um sacrifício vivo. Quer dizer que a sua vida agora não é mais para você, mas para Ele. Porquê? Porque Ele comprou com o seu próprio sangue. Ele o resgatou com o seu próprio sangue. Então você não pertence mais a você mesmo, mas pertence a Ele. Sabe, a vida gloriosa que Deus dá só pode vir por Cristo em nós. Então que o Senhor nos ajude a ver e até um próximo vídeo, se Deus quiser.